Meus irmãos, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Nós hoje estamos na penúltima mensagem da nossa série. Semana que vem nós iremos terminar essa série do Eu Sou. E hoje nós vamos refletir um pouco juntos aqui na palavra de Deus, quando Jesus ele se identifica como sendo o caminho, a verdade e a vida. É um texto tão conhecido aqui de João 14. Vamos lê-lo. Verso 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, peço a tua misericórdia agora sobre nós e que o teu Espírito esclareça a tua palavra a todos os que vão ouvir ela agora. O Senhor me use, me abençoe para que pelo teu Espírito eu fale as Escrituras, apenas as Escrituras, para que os que a ouvirem sejam confrontados na mentira que são pela verdade que é a tua palavra, e para que ela, a tua palavra, transforme o coração e a mente de todos nós, para que nós sejamos dia após dia moldados à imagem do Filho de Deus. O Senhor nos abençoe neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas. Vivemos num mundo onde pouquíssimas pessoas sabem para onde estão indo. Pessoas que têm certeza do final, do destino delas. Onde a verdade está sendo totalmente, quase que totalmente obscurecida pela mentira, onde o valor da verdade tem sido questionado, tem sido diminuído por causa do valor da falsidade. Digo o valor da falsidade aos olhos humanos. Onde nós temos visto que a vida nem sempre vale a pena ser tão vivida assim. Quer dizer, nós temos aqui um quadro de uma inversão de valores total, onde a realidade dos fatos não tem mostrado qual é a realidade real da vida do homem. Diante deste quadro, surge então o Senhor Jesus Cristo para nos confortar hoje, pleno 2020, nos confortar, se apresentando como a solução para todas essas coisas. Solução para o final das nossas vidas, o nosso destino. A solução para nós vivermos de maneira correta diante de tanta mentira e falsidade. Trazer a solução para o refrigério de nós podermos viver plenamente a felicidade que existe para o homem. Ele apresenta então a si mesmo de forma absoluta como o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, nessa terminologia do eu sou, ele não deixa nenhuma sombra de dúvida para que possam imaginar que exista outro caminho, outra verdade ou outra vida. Não. O
Senhor aqui está dizendo que apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida, de forma absoluta. Ele afirma que Ele é estas coisas. Quer dizer, não existe mais outra opção. O Senhor não está dizendo que Ele é outra opção no meio de tantas outras que existem. Não. Ele é o único meio pelo qual se pode alcançar a plena realização que o homem quer. E como consequência disso, alcançar a felicidade tão almejada. Todo homem procura felicidade. Tendo saúde, estando feliz, é o que importa. A felicidade é algo que está entranhado no coração do homem. É isso que ele busca. As riquezas que o homem busca é justamente para ser feliz. A saúde que o homem busca é justamente para ser feliz. Poder ter os seus desejos, os seus anseios satisfeitos por alguma coisa que preencha o vazio do seu coração é justamente uma forma de querer trazer para o seu coração triste a alegria que ele sempre procura. Sempre procurou e procura. Então a alegria é algo que está entranhado na alma do ser humano, no coração dele. E ele busca isso todos os dias. E Cristo deixa muito claro que só Ele pode trazer esta alegria que o homem tanto procura de forma plena. O homem tem suas alegrias com as suas riquezas, ele tem suas alegrias com a sua saúde, com os seus bens, com sua família e com qualquer outra coisa que você pense. Mas a verdadeira e plena alegria nós encontramos apenas em Cristo. Jesus e os discípulos, nesse texto que nós lemos aqui de João 14, estavam passando por um momento de muitas emoções, se nós podemos dizer assim. O evento principal da vida de Jesus estava se aproximando, a cruz. Poucos capítulos depois de João 14, nós lemos sobre Jesus no Getsemane, suando sangue. Tamanho pavor, aflição, angústia, que Jesus se encontrava clamando ao Pai o seguinte: passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Então Jesus estava ali, prestes a entrar no ápice da dor, que era estar pendurado no madeiro. E por outro lado, os discípulos estavam, de certa forma, angustiados, porque Jesus vinha fazendo tantas coisas boas, curando, perdoando pecados. Ele se revelou como Messias, como nós vimos na primeira mensagem desta série, quando Jesus se revelou àquela mulher samaritana ser o Messias. E nós vimos lá que não só apenas os judeus, mas todos os povos estavam esperando que esse Messias viesse. Jesus, ele se identifica como ser esse Messias. Então os discípulos, ainda mais sendo judeus, estavam tão felizes. E vem Jesus e fala que ele vai para um lugar onde os discípulos não podiam ir com ele. No capítulo 13, verso 36, ele diz isso: eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir agora, mas eu vou voltar e vocês irão para esse lugar. E daí os discípulos estavam começando a ficar, de certa forma, um pouco perturbados, porque aquela esperança de ver o reino messiânico estabelecido na terra estava praticamente agora escapando pelos dedos. Mas Jesus pede para que eles fiquem tranquilos e que o coração deles não fiquem perturbados. Porque ele disse assim: na casa do meu pai há muitos aposentos, e eu vou preparar lugar para vocês. Poderia ser uma palavra de descanso para nós. Para aqueles discípulos poderia ser uma palavra de descanso. Calma, eu vou preparar lugar. Mas não foi. O coração deles estava perturbado. Tanto é que Tomé diz assim: Senhor, nós não conhecemos para onde o Senhor vai.
Nós não sabemos o caminho. Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, percebam que esse pequeno trecho de 5 versículos nos mostra muitas informações. E a informação maior aqui é justamente essa dúvida que os discípulos ficaram, que é justamente o que nós vemos hoje no coração de muitas pessoas, inclusive às vezes de pessoas que estão dentro das igrejas. Uma dúvida tão grande de se perguntarem: qual é o caminho? Para onde eu vou? Tá, ok, o Senhor está aqui dizendo que Ele é o caminho, tá, mas como? Qual é a solução? Dúvidas que são colocadas nas cabeças das pessoas e que hoje eu quero de uma forma, da melhor forma possível, mais clara possível, deixar isso muito transparente, para que nós não tenhamos esta dúvida de que o Senhor Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós e de que Ele voltará para nos buscar. Por toda a Bíblia, nós vemos claramente a distinção entre 2 caminhos. Nós vemos o caminho do pecado e nós vemos o caminho da santidade. Do pecado, nós temos as obras da carne, desobediência, condenação, mentira, morte, ira. Da santidade, temos obras do Espírito, obediência, justificação, verdade, arrependimento, vida, amor, perdão, misericórdia, bondade. Então nós temos um paralelo aqui. 2 caminhos que andam em paralelo. Nós temos um caminho do pecado. O caminho do pecado, ele nos leva sempre a uma vida de mentira. E que, por consequência, nos levará à morte. Porque um caminho de mentira é um caminho de pecado. E a palavra nos diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Então, um caminho de pecado nos levará à morte. Ponto. Condenação eterna. Ira eterna por todas as eternidades. Por outro lado, nós temos um caminho de santidade, que é um caminho de verdade. Foi justamente o que Cristo veio dizer aqui, sendo Ele o caminho, a verdade, a vida. O caminho que é Cristo é um caminho de santidade, que nos faz viver em verdade, que consequentemente nos leva à vida. Então, é justamente sobre esse segundo caminho que eu quero me ater mais aqui, o caminho da santidade. Nós vamos ver esse contraponto que existe entre um caminho de pecado e existe o caminho de santidade. Nós veremos esse contraponto hoje aqui. Jesus, ele percorreu o caminho para o Pai primeiro e sozinho. Ele foi o primeiro que percorreu toda essa caminhada. E sozinho ele percorreu essa caminhada. Justamente para nos mostrar como nós temos que trilhar esse caminho e que só é possível chegar ao Pai se for por Ele, apenas. Ele nos substituiu desde o seu nascimento e foi o nosso modelo até voltar para o Pai. Aquele lugar para onde Jesus iria, ele estava proibido naquele momento, naquela conversa com os discípulos. Jesus falou isso: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou preparar-vos lugar. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque era necessário que ele padecesse. E que era necessário que a ira santa de Deus fosse satisfeita. Para isso, só Cristo poderia satisfazer. Cristo sozinho teria que ir para a cruz, ressuscitar e inaugurar um novo e vivo caminho para o Pai, que era justamente se apresentar diante de Deus. Era Ele poder inaugurar este caminho. E então,
esse caminho seria aberto definitivamente apenas quando Cristo se oferecesse como um sacrifício para o Pai. Aí eu fico imaginando, meus amados, e hoje à tarde eu meditava nisso, tentando imaginar a cena que foi quando Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. A voz que ecoou como está escrito no Salmo 24. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os portais dos céus foram abertos. E este Rei da Glória entrou triunfante no céu. Tão triunfante que o choro de João lá em Apocalipse 5 foi cessado, porque um dos anciãos disse assim para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois viu um cordeiro, João dizendo, viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 4 anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Esse livro, meus irmãos, era aquele livro que João chorava porque ninguém fora achado digno de abrir, nem de desatar os seus selos e nem de olhar para ele. Não havia um no céu, na terra, debaixo da terra, um ser vivente que for achado digno de olhar para este livro. Mas este cordeiro, como havendo sido morto, que entrou nos céus triunfante, recebeu da mão daquele que estava no trono este livro. Verso 8 do Apocalipse 5. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Percebam, meus irmãos, que não são só seres terrenos que se prostram diante de Jesus. Como nós vimos aqui quando Jesus se apresentou diante daquele cego como o Filho do Homem. Aquele cego que ainda não conhecia quem o havia curado, estava diante de Jesus, quem o havia curado agora. E Jesus fala: você tem que crer no Filho do Homem. Ele pergunta assim: quem é? Ele fala: sou eu, você está vendo o Filho do Homem. Então aquele cego se prostra e adora. Quando há o reconhecimento da soberania, da majestade, do senhorio de Cristo, não é um que fique de pé, nem os seres celestiais. Porque quando aquele que estava no trono deu a este cordeiro o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres vivos e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está assentado no trono
e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Por isso, Jesus disse: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Porque ele precisava entrar pela porta do céu que estava fechada. Ele precisava tomar este livro e abrir os seus selos para mostrar que o caminho até o Pai estava então aberto e agora existe sim para os seres pecadores a possibilidade de se chegarem até Deus. Jesus tornou isso possível pela sua carne, por causa da cruz. Este caminho foi aberto. Muitos procuram caminhos alternativos. Muitos fazem os seus próprios caminhos. Muitos se deleitam nas boas obras e boas ações que fazem. Mas só Cristo é o único e verdadeiro caminho. O ponto final deste caminho é o Pai. E é para Ele que Cristo nos leva, porque Ele foi para o Pai. Através de Cristo, e só através de Cristo, nós temos restaurada a comunhão com o nosso Criador. Pense como aqueles homens no passado, às vezes poderiam se angustiar perguntando: quem é esse eu sou que Deus mandou Moisés dizer ao povo? Eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Pensem, meus irmãos, na angústia talvez daqueles profetas que liam as Escrituras, como Esdras também lia para o povo. Pense todo aquele povo no passado, perguntando a si mesmo: quem é esse eu sou? Cristo agora lhe diz: eu sou o caminho, eu sou essa verdade, esta vida, eu sou a restauração do homem pecador com Deus Santo. Cristo, Ele é um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o fiador da nossa dívida, foi paga naquela cruz, e por isso Ele pôde entrar nos céus. Por isso que aquela voz ecoou: abram-se portas antigas, abram-se portões celestiais. Por quê? Porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? No céu havia dúvida de quem era o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, o Cordeiro que João viu como havendo sido morto. Ele é o Rei da Glória que chegou diante do Pai e finalizou todo o caminho que nós precisamos seguir. Mostrou que o destino deste caminho é o Pai, e é para onde Ele disse para aqueles discípulos que Ele iria, e que iria preparar lugar para voltar e os levar para habitar com Ele. Junto de quem? Do Pai. Aquela comunhão que Adão quebrou por ter pecado e que nós também quebramos, porque nós também somos responsáveis por aquele pecado. Assim como Adão era o representante da humanidade, nós pecamos por causa dessa representatividade. Jesus veio para nos substituir também agora, representando aqueles que são seus diante do Pai. Ele é o caminho, meus irmãos, e só Ele é o caminho. Como também Ele é a verdade. Neste caminho, como eu disse há pouco, neste caminho chamado Jesus Cristo, este caminho só pode andar na verdade, porque é uma vida de santidade que nós vivemos, e uma vida de santidade nos leva a viver uma vida de verdade.
Agora, uma vida de verdade não vem apenas pelo homem. Porque o homem em si é mentiroso por causa do seu pecado. O pecado afetou todas as esferas da vida do homem. Tudo que o homem pensa parte do pecado. É afetado pelo pecado. O coração do homem é enganoso, a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia também nos ensina que do coração do homem procede as saídas da morte, adultérios, prostituições, corrupção do coração do homem. Mentiras, vingança, ira do coração do homem. Então era necessário que houvesse uma verdade que seria sobre esta mentira e engolisse essa mentira. E esta verdade é Jesus. É muito importante nós entendermos, meus amados, aqui o conceito de verdade. A verdade, ela não é algo mutável. Eu lembro do trabalho que meu pai fez para a pós-graduação. A tese que ele defendeu foi justamente sobre a verdade. E lá ele deixava muito claro que a verdade, ela não é mutável. Porque se a verdade mudasse, então ela seria uma mentira. Se eu digo que eu vou até aquela parede e eu, por algum motivo, eu não consigo chegar naquela parede, esta afirmação que eu havia feito, que era uma verdade, passou agora a ser mentira, porque eu cheguei naquela parede, eu não cheguei naquela parede, se tornou mentira. Por quê? Porque eu não cheguei até lá. A vida do homem é uma mentira, sabe por quê? Porque Deus fez o homem para a sua própria glória. E o homem passou a viver para a glória de si mesmo. A vida do homem passou a ser uma mentira, em vez de ser uma verdade. Qual é a verdade da vida do homem? Viver para Deus. E qual é a verdade que o homem vive hoje? Viver para si mesmo. Viver para satisfazer os seus próprios deleites. Viver para encher o seu próprio celeiro. Para os seus próprios prazeres. A vida do homem passou a ser uma mentira. A verdade que o homem diz ser verdade, ela é mutável para si. Por isso que ela não é uma verdade. Ela é algo parcial. E quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando sobre algo que tem que ser absoluto. Porque Deus, Ele é absoluto em todas as suas perfeições. Inclusive quando nós dizemos que Deus é verdadeiro, como nós lemos hoje aqui no Credo e Niceia, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, nós estamos falando de algo que é absoluto e não parcial, não alguma coisa que é abstrata. Na nossa mentira existem muitas mudanças, porque a mentira, ela é baseada em mudanças. Mas a verdade não é passível de mudança. Aí nós vemos a palavra dizer que o diabo é o pai da mentira. E aí nós vemos na palavra afirmar que Deus, Ele é o pai da verdade. Quantas pessoas se iludindo, achando que são filhas de Deus e vivendo numa vida de mentira, ou seja, sendo filhas do diabo. Já ouviu aquela expressão, Deus é pai? Em parte é uma verdade e em parte não. Ela é verdade para aqueles que são filhos deste pai. E ela é uma mentira para aqueles que acham que são filhos desse pai e não são.
São filhos do diabo porque vivem numa mentira, uma vida de pecado, uma vida longe de santidade, uma vida longe do caminho chamado Jesus Cristo. Quantos caminhos são propostos por Satanás hoje? E que as pessoas olham e seguem. Olham aquela luz como sendo algo verdadeiro, mas aquelas luzes se apagam. Nós vimos isso também aqui. Luzes que se apagam, caminhos que são colocados por Satanás para enganar, caminhos que se mostram verdadeiros, mas o final é apenas mentira, final de morte. Cada dia uma forma nova de inverter os valores reais da vida, mas Deus nos dá um caminho apenas. Não tem meio termo, não tem segunda opção. Sabe o que a palavra fala em João 8,36, um verso também tão conhecido? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Quer dizer, a verdade libertadora. A verdade libertadora é o Filho de Deus. Porque as Escrituras nos afirmam que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer outra opção que tenha a intenção de querer tirar os nossos pecados, qualquer intenção de querer nos libertar do nosso pecado, de nós mesmos, é mentira, porque sem Cristo o homem continua escravo do pecado e vive para servir o pecado. Nós falamos várias vezes aqui, inclusive nos nossos estudos bíblicos, sobre não existir inércia. O homem não vive numa inércia, o homem não é inerte, o homem não é neutro. Ou ele vive para Deus ou ele vive para o diabo. Se o homem não trabalha para Deus, ele trabalha para o diabo. O problema é que viver e trabalhar para o diabo resulta na morte, porque, como já citei aqui, o salário do pecado é a morte. Só pode ser liberto da opressão do pecado pela verdade de Deus. Nós só podemos ser libertos pela verdade de Deus. Quem é a verdade de Deus? Jesus. Ele é a verdade absoluta. Nele não há mudança. Não há mutabilidade em Deus. O nosso Deus é imutável. E aí nós percebemos a distância que existe entre Ele, Criador, e nós, criatura, porque nós somos mutáveis. Mas Ele não é. Essa é uma das perfeições que Deus tem e que Jesus tem também por ser Deus. Ele é Deus. É o fato dele não poder mudar. E por isso ele viveu uma vida santa, irrepreensível, justa diante de Deus, porque nele não havia pecado. O mundo anda na mão da verdade, meus irmãos, anda na contramão da verdade. E Paulo nos afirmou isso, quando ele disse que mudaram a verdade de Deus em mentira. Quer dizer, hoje valoriza-se mais a mentira, mas mesmo com toda a mentira que nós vemos, o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. A verdade que Deus nos enviou continua valendo e ela é absoluta e valerá eternamente, e haverá um dia em que a mentira acabará, mas a verdade permanecerá para todo o sempre. Qualquer caminho que não seja Jesus, meus irmãos, é mentira, pois Ele é a verdade no que diz respeito a Deus. Você quer chegar a Deus? Jesus é o caminho e a verdade. E eu quero encerrar dizendo sobre Jesus ser a nossa vida. 2 João 5, 11 e 12 diz: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Só existe uma fonte onde se acha a vida, de acordo com a palavra, com a Bíblia: Jesus Cristo. Esse texto da carta de João, ele é muito enfático, meus irmãos. Não é uma forma de vida, entre outras, não é um estilo especial. Jesus é a vida que realmente vale a pena ser vivida está em Cristo.
João está definindo vida. E a definição de vida, segundo a Escritura, é Jesus. Só existe vida se nós estamos no Filho de Deus. E é interessante quando nós vemos que só vale a pena a nossa vida se nós estivermos em Cristo. Nós entendemos isso quando o apóstolo Paulo, ele, lá em Colossenses 1:24 diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Qual é a alegria que existe em sofrimento, meus irmãos? Qual é a alegria nas tribulações? É que a vida não é definida pelos nossos sofrimentos ou pelas nossas tribulações. A vida, ela se define pelo que Deus é. E Deus é a vida. Ela só vale a pena ser vivida se nós estivermos em Cristo. Fora da pessoa de Cristo, vida deveria ter outro nome. Porque sem Ele, ninguém pode viver verdadeiramente. Ainda que você tenha saúde, como já disse aqui, riquezas, fazer boas ações, trabalhar muito, conquistar, ter família, filhos, um fim de semana, aqueles fins de semana onde junta a família inteira, você pode ter o maior deleite da sua vida. Sem Cristo, você não tem a vida. Por isso que a palavra fala que aquele que não tem Cristo está morto. Porque a vida só existe no Filho de Deus. A realidade de quem está distante de Deus é um vazio que dificilmente nós conseguimos calcular. O problema é que com esse vazio, a pessoa está servindo o pecado. É aí que aí que as pessoas às vezes entendem que o homem está numa inércia. Não existe estar em cima do muro para Deus. Quando a pessoa sente um vazio, o fato dela estar com esse vazio dentro dela, significa que ela está cheia de pecado. E que ela está trabalhando para o pecado. E vai receber o seu salário. Morte. Só que ninguém quer morrer, meus irmãos. Pergunte para qualquer pessoa que você conhecer se ela quer morrer. Essa semana eu ouvi no meu trabalho, por causa de toda essa pandemia que está acontecendo, o medo de pegar, né, de contrair o vírus em alguma coisa. Não, eu não quero, imagina, eu não quero morrer. Você é louco, eu estou longe, eu quero ficar longe da morte. As pessoas não querem morrer, mas elas estão morrendo. Elas estão. Pode-se procurar a solução em qualquer lugar, meus irmãos. Mas só existe uma vida que tem a qualidade estabelecida por Deus e permanece eternamente. Esta vida se chama Jesus Cristo. Cristo não nos dá apenas a vida. Ele nos concede esta vida em abundância, meus amados. Esta vida em abundância se chama vida eterna. Por causa desse caminho e desta verdade, nós iremos estar com o nosso Deus por toda a eternidade. Jesus não só afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, mas confirmou tudo isso pela sua ressurreição. Essa é a nossa esperança e a nossa segurança. Ele ressuscitou e voltará para nos levar para Ele. Ele disse para os discípulos, e esta palavra é para nós hoje: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos descansar, porque Ele foi para nos preparar lugar, mas Ele voltará para nos levar para Ele, para que nós habitemos com Ele eternamente. Deus, nós te adoramos e te agradecemos por tão grande amor